aqui de fazer um vídeo para você sobre o dilema da Wendy. Quem não sabe quem é o Wendy, gente, é aquela da história do Peter Pan, lembra? E por que eu resolvi falar sobre a Wendy, sobre o Peter Pan e até sobre a Sininho? Porque eu assisti um filminho, né? E eu sempre, como eu digo para vocês, de tudo que eu vejo me acrescenta. E também porque nos meus atendimentos, uma queixa recorrente é a que os homens estão sendo eternas crianças. E quando a gente fala em crianças eternas, com adolescência continuada, com falta de vontade de assumir compromissos, isso nos lembra a síndrome do Peter Pan, né? E aí a gente traz isso, não porque a gente vai terapeutizar aqui, porque não é o caso, é só para você ver se aí na sua vida você reconhece esse padrão em você ou alguém com quem você convive que está trazendo algum tipo de prejuízo. Então, o que eu queria dizer é exatamente isso. A Wendy é aquela que faz tudo pelos outros, que coloca os outros à frente, que está sempre disponível. Então, uma pessoa que traz esses traços de fazer tudo pelo outro... Ai, Dini, querida! Traz esses traços, né, de fazer tudo pelo outro, de se colocar sempre disponível, de se sentir culpada quando não consegue fazer aquilo com perfeição que o outro precisa, ou mesmo atender as expectativas, né? Então, nos lembra muito o personagem da Wendy, né? Então, gente, oi Carol, oi Diana. Então a gente traz isso aqui porque as pessoas estão falando sobre isso com essa queixa dos relacionamentos e as observações são essas. Nossa, eu pareço a mãe dele. Nossa, eu resolvo tudo pra ele, sobra sempre pra mim. Ah, mas ele é tão meninão, sabe? Em outros momentos ele é ótimo. Pois é para pensar, tá? É para pensar. Se você tá vivendo a Wendy dessa história, porque nós, né, eu tô me incluindo aqui, porque é uma coisa principalmente não que aconteça só com mulheres, acontece com os homens também, de você se colocar nesse local de resolvedora de tudo, de fazer tudo pelo outro. E esse local não é um local sadio, não é saudável. Por quê? Porque se você faz isso, você está incapacitando o outro. E se você encontra alguém que já tem essa predisposição a ser essa eterna criança, a viver na terra do nunca, né? A não querer crescer exatamente por não querer assumir compromissos, você vai criar um problema para você. Entende? Então, o chamado aqui é só para você olhar se existe esse elemento nas suas relações, se você faz esse papel, se faz porque faz. É para agradar, é para depois ter reconhecimento, é para tipo, nossa, eu quero que essa pessoa dependa de mim, porque tem todos esses fatores, gente. Não é a boazinha pela boazinha. Então, às vezes, na maioria das vezes, é medo, é carência ou não querer perder. Então, precisamos ficar atentos porque a gente não sabe por que está acontecendo aquela situação. É porque você se coloca nesse local. Porque mulheres que querem ser mães, mulheres que viram mães dos parceiros. É basicamente isso. E não acontece só no relacionamento homem e mulher, tá? Acontece também com filho, com pais, com todo mundo. Oi, Alana. Entende? Então, eu não sei porque eu atraio isso, eu fico fazendo tudo pro cara. Eu tô sempre resolvendo a vida dele. Então, preste atenção. Oi, Sidna. Preste atenção se você tá se colocando aí. E se você conhece homens com essa característica do Peter Pan. Homens que enquanto tá ali para sair com você, para estar de boa e tal, mas se você falar em conversar mais sério, se você falar
algo que envolva um compromisso, ele já vai fugir porque ele não quer. Assim como no filme, né, quando a Wendy, ela pergunta pro Peter Pan, você tem que crescer. Ele fala, eu não quero ir para a escola, depois eu não quero ir para o escritório. Então, o Peter Pan, ele quer ficar de boa. Geralmente ele fica na casa dos pais, porque lá ele tem o que ele precisa e o dinheiro dele é só para o divertimento. E isso pode incluir você em alguns momentos, mas não em todos os momentos. Porque é uma pessoa que não toma responsabilidade sobre a própria vida. Então ele vai ter que ter alguém, oi Carla, que resolva por ele, entende? Daí a gente trazer esse assunto, porque existem muitos, gente, muitos homens que estão com essa adolescência estendida, que a gente fala que é um Peter Pan, né? Que não quer crescer, porque tá muito bom, tá muito favorável, ele não quer se esforçar. O dinheiro dele não vai para coisas que todo mundo faz. Quer pagar coisas mensais, sabe? Ou mesmo se comprometer com alguém. Oi, Carol. Oi, Jô. Então, o que acontece? Você precisa ter essa consciência. O meu chamado aqui é esse. É porque às vezes a mulher tá num relacionamento assim, ou até o homem, né? E ela não identifica. Então ela passa a sofrer aquilo, ela passa por essa situação, começa a ter dificuldade e ela vai desculpar esse homem. Ela vai dizer, não, mas é porque ele é muito menino. Então, menino, né, tem que fazer coisas de menino. Menino não vai poder namorar, menino não vai poder fazer filho, né? Porque tudo isso inclui o ônus e o bônus de qualquer situação. E quando você não tem consciência da Wendy em você, você segue fazendo tudo, porque você quer que, nossa, olha como eu sou boa, como eu preencho a vida dessa pessoa. Duas coisas muito ruins. Você está incapacitando essa pessoa, porque você está dizendo a ela que ela não consegue, porque você não dá oportunidade para que ela faça as coisas, né? E ao mesmo tempo, você vai fazer tanto e não vai ter reconhecimento, que vai chegar um momento que você vai ficar exausta. Porque você pega a sua energia e dá todo pro outro e esquece de si. Por isso que em muitos relacionamentos, quando o relacionamento termina, a pessoa fala assim, nossa, eu tô sem rumo, eu não sei o que fazer. Claro que você não sabe, porque você foi uma bela de uma Wendy que resolvia tudo, que fazia tudo, e você doou toda a sua energia para o outro, esquecendo de si mesmo. Gente, não é papo de amor próprio, não é papo de eu primeiro, eu em segundo, não é isso. É simplesmente um bom senso nas relações de saber identificar com quem você está e o que essa pessoa está trazendo. Opa! E o que essa pessoa está trazendo para você, entende? Então, você vê lá no filme, o Peter Pan, que é aquele personagemzinho, porque o Pan é aquele da floresta, por isso que a roupa é verdinha, tem galinhos, folhinhas nele, flautinha. Ele quer permanecer naquele estado. Quanto a isso, a pessoa querer permanecer nesse estado do Peter Pan, aí é com ele. Porque é a resolução dele, né? Ele não quer crescer, ele decidiu isso. Que ele não vai crescer. Mas você, oi Cris, mas você passar por isso, fazer esse papel dessa Wendy que resolve tudo para o outro e não faz nada por si, depois você não pode se queixar. Então tudo que a gente está fazendo aqui é olhar para ver se tem essa identificação. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei. Sim, uma coisa muito legal também nisso tudo aí é que se vocês assistirem o filme, que é muito legal, é filme para criança, mas muita mensagem para adulto, né? E esse Peter Pan tá aí, são várias versões já e tudo. Todo mundo fala isso, né? É um Peter Pan, não cresceu. Mas o que eu estou dizendo aqui é onde você se coloca nessa situação. Como alguém que alimenta essa criança, como tem pais que alimentam isso no filho, porque também quer esse filho dependente deles, né? Ou você é essa parceira que faz isso, ou esse parceiro que faz isso o tempo todo, sendo o pai do parceiro ou mãe do parceiro.
Lembrando, gente, que se você é mãe do seu parceiro, provavelmente ele vai procurar uma mulher, né? Uma namorada. E quando essa pessoa também, quando ele procura uma mulher que não se identifica com aquele padrão da mãe que faz tudo por ele, o que que acontece? Ele vai sair fora, porque ele está acostumado a ter alguém a serviço dele. Então tudo que eu estou falando aqui é para que vocês comecem a identificar. E olha, dê linha, sai fora quando for assim, porque senão vai sobrar para você, entende? E geralmente eles são muito sedutores. Por quê? Porque eles são como o Peter Pan. Eles têm essa aura da juventude, da alegria, de curtir, de curtir os prazeres. Mas no tocante à responsabilidade de um relacionamento mais maduro, porque maturidade inclui responsabilidade, isso você não vai encontrar. Então, o dilema da Wendy é: eu fico aqui nessa situação, né? Ou eu vou me colocar nesse local de resolver tudo, ou eu vou para minha vida crescer e deixo ele sendo eternamente um Peter Pan. E aí você olha, né? Percebe como é para você, porque cada um resolve as suas coisas. E segue em frente. Agora, era para ter essa identificação de quem você está escolhendo, porque tem vários Peter Pans por aí. Vários. E como eu falei, eles são muito sedutores. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Sim. E no filme vocês vão ver também que tem a Sininho. A Sininho é uma fadinha, né? Mas ela não é aquela fadinha que a gente está acostumada. Cuti, sabe? Assim, fofinha, não. Ela é mal-humorada, ela é possessiva, ela tem personalidade forte, mas ela também é fiel, sabe? Porque na hora que fica entre o Capitão Gancho e o Peter Pan, ela vai lá e escolhe ele, porque ela é fiel a ele, mas ela era chatinha, né? Mal-humorada, assim. Logo que o Wendy aparece, ela ciúma da Wendy, e aí por um momento ela fica até ao lado do Capitão Gancho. E quem é o Capitão Gancho? O Capitão Gancho é o lado sombrio, é o oposto do Peter Pan. Por quê? Porque o Peter Pan é essa figura da eterna criança e o Capitão Gancho é o velho. É aquele que tem inveja dessa eterna juventude, dessa eterna adolescência do Peter Pan, né? Então ele busca, ele quer acabar com aquilo a qualquer preço, porque ele não tem. E tanto o Capitão quanto o Peter Pan, eles não têm mãe. Então entende por que vem essa coisa de assumir alguém para esse papel? E que não seja você nesse papel, né? Então esses são as coisas que eu gostaria de falar aqui. Deixa eu ver aqui, tá? O que mais que eu coloquei um pouquinho? E é isso. Então essa Wendy é aquela pessoa que entende amor como sacrifício, é uma pessoa que acredita que ela tem que estar fazendo tudo pelos outros e que ela tem que atender a todas as expectativas do outro. Isso, como eu falei no início, não é saudável. Então assista o filme, tem uma coisa muito bonitinha também, que tem muito a ver com o que a gente fala muito hoje, do mentalismo, de que temos que vibrar na frequência da alegria, porque ela que traz as coisas boas para a nossa vida, porque o universo é vibração, por que o Peter Pan voa? Ele voa porque ele só tem pensamentos felizes. Quando ele não faz isso, né, ele fica mal. Ele, por exemplo, na cena que o Capitão Gancho vai falando para ele, olha, a Wendy não gosta de você, olha, a Wendy vai te abandonar, ele perde força. Enquanto são os outros fazendo isso por nós, oi Ione, oi Dete, oi Gino. Enquanto são os outros, gente, tentando colocar vírus na nossa programação e falar que a gente não consegue, que a gente não pode, pessoas tristes, amarguradas que nos trazem para aquele ponto que elas estão, é uma coisa, porque você pode sair dessa situação. O grande problema é quando você faz isso com você mesmo. O grande problema é quando você vive aí na reclamação, na lamúria, sabe? Então, é também uma analogia muito legal isso do voar, do ser leve, né?
E ele voava também porque ele queria estar sempre ali longe da terra. Por que é a terra? A terra é aquilo que nos ancora, né? que nos traz, que é chão, é raiz, é responsabilidade. Ele não queria, ele queria uma energia volátil de estar por aí, para onde ele quisesse. Então, olhe se existe esse aspecto em pessoas que você conhece, olhe que tanto de Wendy que tem em você, que habita você, e perceba, porque nós temos, né, características, podemos não ter a síndrome nem da Wendy, nem o dilema da Wendy, nem tampouco a síndrome do Peter Pan, que é esse padrão de comportamento, mas a gente precisa prestar atenção, principalmente nós mulheres, porque a gente aprendeu a fazer isso, né? De alcançar o outro, ser indispensável para o outro, fazer tudo que o outro quer. Para quê? Para que esse outro permaneça do nosso lado. E isso não é uma coisa muito bacana, né? Então, vamos ser mais espontâneos, fazer as coisas entendendo que tudo que a gente faz não é para cobrar do outro depois, não é para ter reconhecimento, né? E sim para poder ficar em você. Tudo começa em você e termina em você, a gente sabe disso. Então, o Peter Pan é incrível, é um filminho que você pode assistir na família, as crianças vão adorar e você vai fazer suas reflexões. Da sua Wendy, da sua Sininho, do quanto você já teve contato com homens que queriam viver esse padrão de comportamento do Peter Pan, que não é saudável, e as mulheres seguem desculpando. Não, é assim mesmo, mas em outro momento ele é tão fofo. E você segue nessa história de ser a mãe dele. E o que eu acho assim mais grave disso é que uma mulher precisa de um homem, não precisa de um menino. Entende? Porque senão vai cair nesse papel da mãe da pessoa que está com você. E não é bom para nenhum dos dois. Oi, Gerson, tudo bem? Então era um recado rápido sobre isso aqui, que eu decidi falar com vocês. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Eu quero terminar com isso, sobre manter essa felicidade. É tão interessante que tem uma frase lá que você não pode falar, tipo, se você fala eu não acredito em fada, você vai matar alguma fadinha. Então tem um momento que eles precisam buscar energia de volta e que eles ficam falando, eu acredito em fadas, eu acredito em fadas. É assim na nossa vida também. A gente começa no teatro, sabe? Acreditando na magia, acreditando em nós, acreditando no poder das palavras, do sentir. Até que aquilo, quando você menos espera, aquilo está ali na sua realidade. Porque os nossos estados somos nós que escolhemos. Tanto você vai poder viver o inverno, a tempestade, quanto também você pode viver a sua primavera, tá? Então, se você gostou, assiste. Peter Pan está disponível no Netflix e tem essas coisas assim de que eu não quero crescer, né? Eu não quero crescer. Só que ninguém é criança para sempre. Temos todas as nossas fases. Tem coisas que cabem quando você é adolescente e quando você é criança. Não tem que ter esse peso mesmo, essa responsabilidade. Só que chega momentos na sua vida que você precisa fazer essa transição, né? Um rito de passagem, mudar do adolescente para o homem. E alguns homens vão morrer adolescentes. Então preste atenção para você não arrumar um desse como acompanhante eterno, porque vai ser prejuízo, tá bom? Um beijo, obrigado, até.